Nós vamos dar continuidade às exposições no livro de Gênesis, hoje no capítulo de número 7. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o versículo de número 16, onde faremos a primeira parte da exposição desse bloco hoje e continuaremos no domingo que vem. Gênesis capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, e como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, diante de tua presença na manhã de teu santo dia, Senhor, aqui nos encontramos em ajuntamento solene, agora, Senhor Deus, para ouvirmos a tua palavra sendo proclamada aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê o entendimento e que abra os nossos corações para guardarmos a tua verdade como tesouro precioso e que vivamos, Senhor, conforme assim tu nos ensina, para o louvor da tua glória, no nome santo de Jesus Cristo, assim te oramos. Amém. No último sermão, meus irmãos, nós vimos que o homem que Deus havia criado, por conta de sua natureza pecaminosa, encheu a terra de corrupção e violência. A iniquidade era tanta que nem mesmo os filhos de Deus, os filhos da linhagem santa, através de Sete, conseguiram permanecer pactualmente firmes. Tudo foi corrompido pelo pecado. O casamento, o culto, o trabalho, o governo, a justiça, de modo que não havia vida piedosa, não se achava mais entre os homens quem temesse a Deus, quem cresce na promessa de redenção que Deus havia feito ainda no jardim do Éden, após Adão e Eva terem caído de seu estado original ao comerem do fruto que Deus os havia proibido comer. Diante disso, ao olhar para tudo isso, pesou o Senhor a maldade dos homens, e afligido por sua justiça,
e por seu caráter santo, promulgou então juízo sobre a terra. Toda a humanidade, de acordo com a determinação de Deus, deveria ser aniquilada, varrida da face da terra. E isso aconteceria por meio de um dilúvio, uma grande inundação que cobriria toda a terra, em todo e qualquer lugar do mundo. A justiça de Deus, meus irmãos, enraizada na sua soberania e retidão, seria executada, portanto, de forma total e eficazmente sobre toda a terra. E quando nós falamos toda a terra, não estamos limitando isso ao caráter apenas ali do que hoje nós conhecemos como sendo a Palestina, ou como se estendendo a todo o Oriente Médio, ou se estendendo apenas a um dos continentes, mas sobre toda a terra existente e, consequentemente, sobre todas as criaturas que sobre ela estavam. No entanto, apesar do juízo devastador de Deus e justo juízo, um fio de esperança ainda restava para a humanidade e, portanto, para o mundo. E este estava com Noé e sua família, o único dentre os descendentes de Sete e, portanto, dentre os setitas, que ainda caminhava com Deus e guardava a sua aliança. Sendo assim, como nos diz a Escritura, Noé, tendo achado graça diante de Deus, foi salvo, ele e toda a sua família. Isso tem a implicação de esposa, filhos e noras. E a maneira com a qual o Senhor Deus os salva do terrível juízo que viria sobre a terra, um dilúvio, é através de uma arca. Através de uma arca, uma embarcação. Nela, então, seriam salvos todos aqueles que Deus havia elegido para dar continuidade à vida na terra. E sendo assim, o Senhor Deus ordena a Noé que construa, então, essa arca, uma embarcação, e passa a dar a Noé todas as prescrições as dimensões, a quantidade de cômodos, as portas, as janelas, tudo aquilo que deveria ser feito, diz o Senhor a Noé, e este em tudo obedece ao Senhor e faz, desde o menor dos detalhes até ao maior, conforme Deus havia prescrito. Tudo que o Senhor lhe havia ordenado, fez então Noé. E é interessante isso, meus irmãos, porque Noé era um agricultor. Mas mesmo sendo um agricultor e não um carpinteiro, não um engenheiro, não um arquiteto, executou a tarefa. E com excelência. Observando desde o menor dos detalhes até o maior, conforme Deus assim o havia ordenado. E percebam que o período desse labor foi de aproximadamente 100 anos, até que então ele recebe uma outra ordem da parte de Deus. Uma ordem para que, juntamente com sua família, entrem então na embarcação que ele havia construído com o auxílio do Senhor. Mas eles entrariam não sozinhos, como podemos constatar nos versículos que lemos ainda há pouco, e eu peço que você volte ao versículo número 1, que diz: Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. 3 coisas precisam ser destacadas aqui, meus irmãos. E a primeira delas diz respeito ao chamado salvífico de Deus para Noé. Observem aí que Deus fala com Noé aqui como um pai. Ele fala como alguém, como o pai que ama os seus filhos e que lhes dá uma ordem para que entrem dentro de casa quando a noite chega
ou quando uma tempestade se aproxima. Portanto, nós temos aqui uma ordem de Deus para Noé e não um pedido. Uma ordem que nos revela, meus irmãos, que Noé não foi para dentro da arca antes que o Senhor Deus tivesse dito a ele que ele poderia entrar. Portanto, antes que o Senhor Deus o convidasse. Mesmo sabendo que a embarcação que estava construindo e que havia concluído, havia sido designada pelo próprio Deus para que ele e sua família viessem habitar durante o juízo que viria por meio do dilúvio. Mas ele aguardou, meus irmãos, a ordem de Deus, demonstrando assim, mais uma vez, o caráter de alguém que foi regenerado, que era obediente ao Senhor e que, portanto, observava a sua aliança. A expressão aqui, então, que ele utiliza, dizendo que Noé deve adentrar na arca, juntamente com toda a sua casa, se refere, lógico, à sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas noras, nos mostrando que, em segundo lugar, o chamado salvífico de Noé se estende também à sua família. O segundo ponto de destaque aqui nesse texto que lemos, meus irmãos, é que a ordem para entrar na arca e salvar-se do dilúvio foi dada a Noé, a quem o Senhor, por reiteradas vezes, faz questão de nos lembrar, por meio de Moisés, o autor de Gênesis, de que era um homem justo e íntegro. Mas perceba que o chamado de Noé, e portanto a bênção que Deus concede a Noé, concede também à sua família. E isso serve para nos mostrar uma grande verdade, meus irmãos. Que a família é algo extremamente importante para Deus. E que se é importante para Deus, deve ser muito importante para cada um de nós. Deve ser tratada como prioridade. Deve ser colocada no devido patamar que o próprio Deus a coloca. E, meus irmãos, se vocês observarem as Escrituras, perceberão que em toda a história da redenção, Deus sempre tratou com os crentes e com os seus filhos. Sempre tratou com os crentes e com os seus filhos. As promessas pactuais que foram feitas por Deus na história nunca excluíram os filhos dos crentes. E isso acontece, meus irmãos, desde o jardim do Éden. Podendo essa realidade ser percebida até mesmo naquilo que Deus prometeu com respeito a juízo. Ou será que já nos esquecemos das consequências que recaíram sobre os filhos de Adão por aquilo que nossos primeiros pais fizeram em desobediência ao que o Senhor havia dito? Acaso, meus irmãos, o juízo de morte que caiu sobre Adão não passou também para a sua semente? Não passou para todos os seus filhos? E a expulsão do jardim? Acaso o impedimento não alcançou também a sua descendência? Seus filhos? Sua esposa? Ora, se o juízo de Deus alcançou a semente de Adão, por que então as bênçãos não os alcançaria da mesma forma? Ora, meus irmãos, seria cômico se não fosse trágico. Mas muitos cristãos têm grande dificuldade de perceber isso. Essa realidade. E eu falo isso, mas não naquilo que diz respeito à maldição, mas às bênçãos que vêm do Senhor. Vamos tomar como exemplo o batismo infantil? Quanta celeuma, quanta discussão do século XVII para cá, acerca de uma bênção que o Senhor ordena, não apenas aos crentes, mas aos filhos dos crentes, como fez desde o início.
Quantas famílias não têm pecado contra Deus? Sim, irmãos, pecado contra Deus, privando seus filhos da bênção que Deus promete a eles. Trata-se do mesmo princípio, a promessa pactual de Deus aos homens. E isso está muito claro aqui no versículo 1 de Gênesis 7. Agora percebam como esse mesmo princípio foi sendo aplicado ao longo da história da redenção às demais famílias do pacto. Se você observar, foi o mesmo que foi feito com Abraão, foi o mesmo que foi feito com Moisés, foi o mesmo que foi feito com Davi, e que é asseverado por Pedro em Atos 2. Abram suas Bíblias em Gênesis 15, por favor, Gênesis 15. Capítulo de número 15 de Gênesis trata do pacto de Deus com Abraão. Vejam aí o versículo 18. Versículo 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O que é que Deus diz a Abraão quando o chama? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, para o lugar que eu te mostrarei. Deus promete que fará dele uma grande nação. Essa promessa é reiterada para os seus filhos. Deus promete a ele uma terra que ele vislumbra, mas não fisicamente, mas espiritualmente. A mesma promessa que é repetida a cada um dos seus filhos. Agora vão para 1 Crônicas 11, 14. Perdão, 1 Crônicas 17, versículos 11 ao 14. 1 Crônicas 17, versículos 11 ao 14. Primeira Crônicas 17, versículos 11 ao 14. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Mais uma vez, nós temos aqui uma aliança sendo firmada entre Deus e agora Davi, e que se estende à sua descendência. O que dizer ainda do que diz Pedro em Atos 2,39? Vejam, Atos 2,39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Com a descida do Espírito Santo. A pregação que converteu milhares no mesmo dia. Atos 2,39 diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estáis longe. Isso é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sendo assim, nós temos a promessa de salvação do dilúvio feita a Noé, se estendendo à sua família. A promessa da posse da terra feita a Abraão, se estendendo à sua família. A promessa do trono feita a Davi, se estendendo à sua família. Por que então a promessa do derramamento do Espírito não se estabeleceria também com seus filhos? Os filhos dos crentes? Uma vez que Pedro usa do mesmo princípio e da mesma linguagem que se utilizaram os antigos autores do Antigo Testamento? Por que então, meus irmãos, isso é tão difícil para nós assimilarmos? Ora, o princípio que amaldiçoa cada criança nascida da raça de Adão é o mesmo princípio que forma o fundamento de toda a sua esperança.
Somos descendentes da mesma raiz, irmãos. Portanto, descendemos todos de Adão e Eva, na carne, mas no Espírito descendemos de Deus. E como podemos negar tamanha bênção àqueles que o Senhor nos concede? Ora, fazemos parte da mesma aliança que esses irmãos no passado. A mesma aliança que envolveu Noé, a mesma aliança que envolveu Abraão, a mesma aliança que envolveu Isaac, Jacó, Davi. Deus sempre nos tratou pactualmente. Nós costumamos ler isso domingo após domingo na lei do Senhor. E está claro isso em Êxodo 20, versículos 5 e 6. Quando Deus diz: não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Certamente isso não anula a individualidade, a responsabilidade individual de cada um diante de Deus, mas nos mostra que o que fazemos afeta nossos filhos, afeta nossos vizinhos, afeta nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos parentes, nosso marido, nossa esposa, a nossa igreja. Será que é tão difícil percebermos isso? Que Deus assiste a tudo isso que fazemos? Mas nós só pensamos naquilo que diz respeito às maldições, aos juízos, e por que não às bênçãos, irmãos? Quando eu peco, meu pecado afeta quem está ao meu redor, sim. Eu, como marido, afeta a minha esposa afeta a mim, que sou o marido dela, afeta os nossos filhos, afeta a nossa igreja, afeta a família. Da mesma forma como somos abençoados, as pessoas ao nosso redor são abençoadas. E a primeira bênção que o Senhor nos promete é diretamente à nossa casa, aos nossos filhos. Reiteradas vezes o Senhor nos diz: a promessa é para vós e para os vossos filhos. Porque Deus sempre nos trata, irmãos, como povo seu, como família sua, como povo pactual, seu povo pactual. Logo, vejam, embora o fiel fosse Noé, e como veremos, nem todos os seus filhos andaram sempre nos caminhos de Deus, os filhos dele foram abençoados. Por quê? A Escritura, até aqui, meus irmãos, nos fala que Sem, Cã e Jafé eram justos e íntegros igual seu pai Noé? Não. Mas foram salvos, juntamente com seu pai. Porque a aliança que Deus firmou com Noé, mas não apenas com Noé, mas também com sua casa, ou seja, sua mulher, seus filhos e sua nora. Como posteriormente agiu também com Abraão, com Davi e, por fim, com nosso Salvador, com Cristo. E vejam, todas essas promessas estavam alicerçadas em uma e a mesma aliança da graça. O que nos leva então ao terceiro destaque do texto. Noé é salvo pela graça. Vejam aí, o terceiro ponto diz respeito então à razão que o texto apresenta para Deus ter mandado Noé e sua família entrarem na arca. Você vai ver que o texto é muito claro. Deus mesmo é quem diz: pois tenho visto que és
justo diante de mim nesta geração. A palavra justo aqui, meus irmãos, mais uma vez precisa ser explicada. Nós já explicamos anteriormente, porque não é a primeira vez que o autor se refere a Noé como justo, mas aqui é reiterado mais uma vez o seu caráter. Logo, percebam que o autor a utiliza para expressar que Noé era um homem piedoso, que Noé tinha uma vida devotada a Deus. Significa dizer que Noé guardava, Noé observava, cumpria todos os requisitos da aliança, enquanto os demais daquela geração a quebravam, a desrespeitavam, a desprezavam e a ignoravam. Significa também que ele era um homem cheio de fé e de esperança, que de fato ele cria na promessa que havia sido feita ao seu ancestral Adão. A promessa do descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Noé cria nisso, meus irmãos. E sendo assim, por ele crer nisso, ele permanecia fiel a Deus, o adorando conforme Deus havia os ensinado, seguindo o exemplo de Abel, oferecendo sacrifícios do melhor que possuía. Ele guardava o Shabat, conforme Deus havia ordenado. Era casado com uma só mulher, em meio a um tempo em que os homens se casavam com várias mulheres, tomavam várias mulheres para si. Uma época em que a poligamia, o adultério, a imoralidade, a prostituição já havia se alastrado pelo mundo. E assim como ele, eram também cada um de seus filhos, casados com uma só mulher. Ou seja, ele governava bem a sua casa. Ele preservava o seu casamento monogâmico, fora do padrão estabelecido de sua época, mas dentro daquilo que Deus havia ordenado. Além disso, Noé também era pregador da justiça, como nos diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 2 e versículo 5. Ele anunciava àquela geração o juízo de Deus, os oráculos de juízo do Senhor. Era um homem cheio do Espírito Santo e Cristo falava por meio dele. Logo, Deus conhecia a Noé. E por isso, então, Moisés realça o que Deus diz acerca dele. Reconheço que tu és justo. Reconheço que de toda essa geração, você é o único justo que eu encontro. E tomando essas palavras para nós, meus irmãos, o que Deus tem dito de nós, em meio à geração que nós vivemos? Em meio ao trabalho que Ele nos deu, graciosamente nos deu. Em meio à nossa família, os nossos familiares. É assim que estamos sendo encontrados. Não, irmãos, eu não falo de perfeição. Noé não era um homem perfeito. Noé era um pecador como todos nós. Porque era filho de Adão. Em sua carne, ele carregava a natureza corrompida dos primeiros pais. Por herança. Natureza essa que o Senhor vai fazer questão de manifestar após o dilúvio. Quando ele retoma a atividade como agricultor. E a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha, produzir vinho e embriagar-se ao ponto de ficar nu em sua tenda. Por que ele faz isso? Aquele de quem capítulos anteriores se dizia ser justo e íntegro. Ora, ele faz isso porque ele é pecador como eu e vocês. No entanto, Deus o escolheu soberanamente para, através dele, preservar a raça humana, a sua igreja e a verdadeira religião, como tem feito com cada uma das famílias aqui presentes. Com cada um de vocês, meus irmãos. E por que
Ora, o Senhor tem modos muito distintos de nos tratar, de nos ensinar. E um deles, certamente, é através de princípios. E outro, certamente, é através do exemplo. E as Sagradas Escrituras estão cheias de princípios e exemplos para nós. Daquilo que deve ser feito, como também daquilo que não deve ser feito. Um exemplo disso é, se Deus quiser me abençoar com bens materiais, Ele o faz me dando a graça de ser um trabalhador honesto, me dando oportunidade e depois me recompensando por isso. Não, Ele não faz cair um pote de ouro ao final do arco-íris. Ele nos dá saúde, vigor, sabedoria para trabalhar. E ao sermos fiéis e gratos ao Senhor, ainda que não mereçamos, porque somos pecadores, ainda assim, Ele se deleita em nos abençoar. Foi assim que Ele fez com Noé, irmãos. Noé era justo diante de Deus. Deus então lhe diz para construir a arca, e não apenas isso, após ter sido concluído o serviço. E eu acredito que Noé olhou para o tamanho daquela embarcação gigantesca. Depois de 100 anos. E eu fico imaginando, porque é assim as coisas nas nossas casas. Eu não tive esse privilégio ainda de poder comprar uma casa própria. Mas quando a gente vai alugar uma casa, que a gente vai mostrar para a família, a primeira coisa que a família quer é entrar na casa nova. Conhecer onde vai ser o meu quarto. Onde é a cozinha. Como são os banheiros. Noé constrói todas essas coisas. E certamente ele e sua família tinham noção do que tinham feito. Mas não entrou no barco. Não entrou na arca. Ele aguardou a ordem do Senhor. E é por isso que a Bíblia o trata como justo. Porque, em primeiro lugar, Noé se preocupava em fazer aquilo que Deus ordenava. A graça de Deus havia operado em seu coração. E o diferenciado de toda aquela geração corrupta. Porque se não fosse assim, irmãos, ele teria trilhado o mesmo caminho dos cainitas. Assim como foram os seus outros irmãos setitas. Todos eles se corromperam, tomando mulheres para si. E a realidade de Noé, irmãos, do que Deus fez na vida dele, é a mesma hoje para nós, eu e vocês que hoje estão aqui. Deus muitas vezes olha para nós e diz: tenho visto que você tem andado nos meus caminhos, que tens procurado ser fiel. Tenho visto que tens necessidades financeiras, vou te abençoar. Tenho visto que você necessita de uma auxiliadora idônea, vou te abençoar te concedendo uma. Vou te abençoar nos seus relacionamentos. Vou te dar paz, tranquilidade. Porque tens procurado ser fiel à minha aliança. Mas vejam, irmãos, longe de parecer uma recompensa pelas obras que fazemos, isso que fazemos é devido à graça e misericórdia do Senhor sempre. Porque, como já dizia Paulo, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Então é pela graça que fazemos então isso, que temos prazer em obedecer a Deus, que tememos a Ele e procuramos adequar as nossas vidas conforme Ele ordena na sua palavra.
que amamos tanto estar aqui, domingo após domingo, junto com a nossa família. É pela graça que nos concede, e pela justiça de ser unigênito que nos imputa, e pelo seu Santo Espírito que faz moradia em nós. O mesmo que aconteceu com Noé. E assim Deus observa, Deus reconhece e Deus recompensa aquele que é justo diante dele. Vejam, nós somos cristãos reformados. Cremos na soberania de Deus, na suficiência de sua palavra. Sabemos que todo dom, toda dádiva e toda obra perfeita provém de Deus e tão somente do Senhor. Inclusive a fé que temos. E isso certamente é bastante claro para todos nós aqui. No entanto, a Escritura também nos diz que Deus recompensa a fidelidade, a justiça, a retidão daqueles que andam nos seus caminhos, daqueles que os servem. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus olha para o que fazemos e se importa. Mesmo você não se importando se o agrada ou desagrada. Se procedermos certo, Ele olha e se agrada e nos abençoa. E a prova disso é Noé, irmãos. Notem como Deus se refere a ele. Você, Noé, é diferente dos demais. E ele só é diferente porque Deus graciosamente o fez assim. E nas palavras de Deus a Noé, Ele também se volta para nós nesse dia, dizendo que continua a nos observar. Continua a observar por onde andam os nossos pés, que caminhos andam trilhando. Continua a observar o nosso íntimo, o nosso coração, o que mais desejamos. Se é glorificá-lo, se é agradá-lo, fazendo a sua vontade ou a nossa. Nada passa desapercebido diante de Deus, irmãos. Principalmente a oração do justo, quando é sincera e de coração. Deus vê as nossas aflições e Ele atenta para isso. Vejam o exemplo de Abacuque. Vejam o exemplo de Jeremias em suas lamentações. Quantos irmãos nossos não passaram por terríveis dias de aflição, mas a mão do Senhor estava sempre com eles. Sendo assim, Deus salva Noé, porque Noé era justo, mas essa justiça não vinha dele mesmo, mas da fé, irmãos. A fé no único justo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Abram suas Bíblias em Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E qual é a justiça que vem da fé, irmãos? Não é a minha.
não é a sua, é a de Cristo Jesus, aquele que foi prometido a Adão e Eva, ainda no jardim, que viria para esmagar a cabeça da serpente. A fidelidade de Noé expôs a infidelidade de outras pessoas de seus dias. E por meio desta fé, Noé se tornou herdeiro da justiça e foi salvo, não apenas ele, mas também sua família, do juízo por meio do dilúvio. E não apenas ele e sua família, meus irmãos, mas também todos os animais que Deus havia ordenado salvar. Vejam aí os versículos 2 e 3. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Há uma discussão acerca desse texto, com relação às palavras que são utilizadas aqui pelo autor, classificando os animais em puros e impuros. E pode parecer uma questão técnica, e eu não quero me resumir a isso na manhã desse dia, mas há outras questões que estão envolvidas e que eu julgo ser mais importante. E, portanto, a primeira delas é que quando Deus diz a Noé que ele deveria enviar para a arca animais e aves em pares, macho e fêmea, com exceção dos puros e aves que iriam de 7 pares, ele diz que o alvo para que isso fosse feito era conservar a semente sobre a face da terra. E isso ele deixa bem claro aí no versículo de número 3. Se você observar, você vai perceber que essa declaração é ampla e, portanto, abrange outras coisas. Como, por exemplo, o fato de que Deus queria dar continuidade aos seres vivos que ele havia feito. E a forma que ele achou para preservar essa semente sobre a terra foi enviando esses pares, macho e fêmea, até Noé. Noé deveria carregá-los dentro da arca. A prova disso é que mais adiante, lá no capítulo número 8, quando o dilúvio termina, todos saem da arca, e vejam aí, vá lá para o capítulo 8 e versículo 17, o que Deus diz. Capítulo 8, versículo 17. Deus diz: traze para fora todos os animais que estão contigo, de toda criatura, tanto aves como grandes animais, e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Toda vida que nós lemos essa passagem, certamente nos lembramos que Deus, quando cria os seres vivos, Ele lhes dá uma ordem para que se multipliquem e encham a terra. Aqui, meus irmãos, novamente, ele repete esse mandamento para Noé, dizendo que soltasse os animais para que eles crescessem e se multiplicassem, e assim a terra fosse povoada novamente. Dessa forma, quando Deus orienta Noé a levar todos esses animais na arca, é porque ele quer recomeçar a sua criação. Na verdade, ele quer dar continuidade a partir daquilo que ele havia feito. Percebam também que nessa expressão, preservar ou conservar a semente sobre a face da terra, Deus desejava ter animais também, para que estes pudessem ser utilizados no culto sacrificial feito para o seu louvor. Então, Deus provê de maneira graciosa e maravilhosa tudo isso, irmãos, porque toda a história deveria convergir naquele que Deus havia prometido. Então, ele sara
a raiz da semente santa, com a destruição de todos aqueles que foram totalmente corrompidos pela iniquidade e pela violência no mundo. Ele preserva uma família graciosamente e através dessa família a humanidade volta a crescer, volta a se multiplicar e a dominar a terra por meio de uma dessas sementes. Vem então aquele que havia sido prometido, o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Logo, é por isso então que o autor conclui, vejam aí, reiterando no versículo de número 5, a obediência de Noé. Ele diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Quão maravilhoso é sabermos que Deus tem sustentado o seu povo e através destes santos o mundo tem sido abençoado. Certamente, por meio desse homem e sua família, Deus abençoou o mundo, se pensarmos de uma maneira macro. Mas assim como Noé, meus irmãos, Deus tem feito com cada um de nós nas nossas casas. Ele tem nos tomado para sermos justos e íntegros como Noé, em meio à geração que vivemos. E não importa se essa geração é a da nossa família, com a maioria de incrédulos, se é até mesmo dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa escola. Deus nos chamou, irmãos, para testemunharmos do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia através de Jesus Cristo. Se por Noé o mundo foi abençoado, por você, a sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido, o seu trabalho, podem também ser abençoados. Que o Senhor continue a aplicar a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra na manhã do teu santo dia, Senhor. Aplica aos nossos corações e que tomemos os princípios que nos foram hoje aqui ensinados e o exemplo de Noé, Senhor, o qual aos teus olhos foi considerado como justo. E nós sabemos que foi pelos méritos e a justiça do teu Filho. Que assim também cada um de nós, Senhor, sejamos vistos diante de ti. Justificados em Cristo Jesus, o teu unigênito. Obedientes em tudo aquilo que tu nos prescreve. Para que sejamos uma bênção no nosso lar. E onde quer que os nossos pés, e onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, e que tudo seja para o louvor do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém.